Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olá pessoal, seja bem-vindo a Calvary Curitiba.
Aqui quem fala é o pastor Kaká. Hoje eu estou bem feliz de poder compartilhar umas coisas super legais e importantes para a nossa igreja. Primeiramente, hoje é um dia muito especial. A igreja brasileira está se reunindo assim em favor da Igreja de Cristo ao redor do mundo. E nós vamos ouvir sobre os cristãos ex-muçulmanos. Hoje, esse dia especial é o dia chamado DIP, o domingo da igreja perseguida. Então, é uma grande honra para a gente, é um privilégio, é uma oportunidade que a gente tem de lembrar, de orar, de contribuir para com essa obra tão importante do reino de Deus e da vida cristã, que é os irmãos perseguidos ao redor do mundo. Nós teremos um domingo um pouquinho diferente hoje, mas é muito especial. Muitos de nós já conhecemos a missão Portas Abertas, e é uma missão incrível que não precisa de recomendação, porque já estão aí há quase 65 anos fazendo o que fazem. Mas para vocês que não conhecem, vai ser uma boa oportunidade para conhecer um pouquinho mais. É com muita alegria que nós fazemos parte disso, mas uma coisa eu estou bem certo, todos nós seremos desafiados e animados acerca dessa realidade da igreja perseguida. A missão Portas Abertas foi fundada pelo irmão André, um holandês que serviu nos países fechados, na antiga cortina de ferro, onde era proibido levar Bíblias, e ele viu grandes coisas, milagres, viu a fidelidade de Deus. E assim, então, ele se deparou com o seu chamado, que era treinar e cuidar e fortalecer os irmãos que sofrem perseguição. Hoje, há uma estimativa de 250 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. A Portas Abertas, todos os anos, ela coloca uma lista dos 50 países mais perseguidos. E 37 desses países são países islâmicos, que é islamismo extremo e radical, onde há uma perseguição muito cruel acerca dos nossos irmãos em Cristo. O meu desejo para você como pastor, como um dos pastores dessa igreja, é que eu e você possamos abrir o nosso coração e poder ouvir o clamor da igreja perseguida, e que esse clamor consiga alcançar o nosso coração e a nossa vida. Hoje, então, não será nem eu, nem o pastor Tom que irá ensinar, será um grande amigo meu, o Rafael Santos. Além de ser um amigo de infância, um irmão em Cristo muito querido, ele é um representante local da missão Portas Abertas, onde ele presta serviço todos os anos, servindo com o DIP. Ele também faz parte da Igreja Batista de Vila Joque, uma igreja muito querida que eu amo e admiro, a igreja que eu servi por muitos anos. Então, o pastor Marcos, que é o pastor dessa igreja, junto com o Rafael, nos abençoaram com essa cortesia, que é esse vídeo que eles colocaram junto aí da missão Portas Abertas, e uma pequena palavra, uma reflexão acerca da igreja perseguida. Então, muito obrigado, pastor Marcos e Rafael, por nos cederem esse vídeo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, estão esses 2 livros aqui, cara, que são muito especiais. O Contrabandista de Deus, do irmão André, e esse aqui, Não Há Portas Fechadas. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre isso, sobre essa realidade da igreja perseguida, você precisa ler. Então, uma recomendação do pastor: leiam esses livros. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros,
desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Quero dar uma olhada com vocês nesse momento aqui, nesse infográfico que fala sobre cristãos ex-muçulmanos. Vamos conversar juntos e ver sobre isso. Olha lá, o que é, muçulmano? O muçulmano é todo seguidor do islamismo, religião fundada por Maomé no século VII. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão. E os muçulmanos, eles seguem 5 bases ali dentro do islamismo. A primeira é a Shahada, diz que não existe nenhum outro Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. A Salat diz que eles devem orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. E Zakat diz, o terceiro ponto, que eles devem doar 2,5% da sua renda para os mais pobres. A Saum diz que eles devem jejuar durante o mês sagrado Ramadã. E a Hajj diz que devem visitar a Meca uma vez na vida, pelo menos, desde que eles tenham condições para isso. O que é um cristão ex-muçulmano? É alguém que nasceu em um contexto islâmico, então ele nasceu em um país que tem o islamismo como sua religião principal, mas em um ponto da sua vida reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, abandonou a religião e os costumes antigos, que era o islamismo, e por isso hoje ele sofre a perseguição religiosa. Aí está o versículo tema do DIP. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, 2 Coríntios 5,17, na mensagem de hoje. Eu quero falar um pouco sobre o que é a opressão islâmica. É um tipo de perseguição que faz com que aqueles que se convertem do islamismo ao cristianismo sejam pressionados para voltar à antiga fé. A maioria dos cristãos ex-muçulmanos vivem sob a opressão islâmica. E depois aqui nós vamos ver como são
Vou subir aqui para a gente como são as igrejas de cristãos ex-muçulmanos. A maioria dos cristãos ex-muçulmanos se reúne em igrejas domésticas, ou seja, os cultos são realizados dentro das casas dos irmãos. Vamos ver aqui a seguir alguns números dos países que o islamismo tem uma opressão mais forte e uns números de dados importantes também. Olha lá. Quais são os maiores países muçulmanos? Os países com as maiores populações muçulmanas são: em primeiro lugar, a Indonésia, com 214 milhões de muçulmanos, 79,5% da população do país. Em segundo lugar, o Paquistão, que há 197 milhões de muçulmanos, 96% da população do país. Em terceiro lugar, a Índia, com 197 milhões, 14% da população total, e Bangladesh em quarto lugar. Aqui abaixo nós vemos o número de cristãos mortos por razões relacionadas à fé. Tá? Então essa lista aí, ela foi tirada no ano passado, entre 1º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019. Então você vê a Nigéria ali como primeiro lugar com 2.040 mortes por causa da fé, e outros países. Países com a lei de blasfêmia, nesses países a apostasia, a conversão a uma outra religião, ela é considerada blasfêmia. Ela é um insulto contra o Islã e o Alcorão. E esses países, dentro dos 50 que estão ali na lista mundial de perseguição, nós temos aqui alguns como principais, como Afeganistão em primeiro lugar, a Somália e Líbia logo a seguir. Bom, vamos continuar juntos aqui. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Nós vamos refletir um pouco sobre o texto do DIP e junto com ele sobre um testemunho de um irmão, do irmão Marcos, né? Vocês sabem que quando a gente usa nomes assim de irmãos, nós usamos nomes fictícios, né, para que a pessoa real não seja prejudicada ou perseguida ainda mais por causa da exposição de sua história ou de seu nome. Então, os nomes usados na história serão fictícios, mas ainda assim é uma pessoa de verdade, é um fato que aconteceu de verdade, as situações que são compartilhadas de fato acontecem. Então, ore comigo, para que nesse momento a palavra do Senhor nos alcance e até mesmo os testemunhos, eles sejam algo que nos impulsione, que nos leve, junto com a palavra de Deus, a cumprir aquilo que o Senhor nos tem chamado a fazer. Então, esteja em oração nesse momento. Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa grande oportunidade, Deus, de ouvirmos mais sobre os irmãos perseguidos, de aprendermos mais sobre a igreja, da parte da igreja que sofre, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a cada um que está assistindo e também a minha vida, Deus, que o Senhor nos dê esse sentimento de pertencimento, Deus. Revela o nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado e abençoado esses irmãos perseguidos, Pai. Nós sabemos que eles são irmãos, Deus, e se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, Deus. Então nos ajude, Deus, como irmãos dessa parte aqui da Igreja Livre, Pai, a sermos diferenciais na vida desses irmãos tão distantes, Deus, na vida desses irmãos que têm sofrido tanto, Pai. Nós precisamos do Senhor para ter essa sensibilidade. Nós pedimos isso ao Senhor nesse momento. Que o Teu Espírito Santo nos toque ao ponto de irmos, Deus, com nossas orações, de irmos com nossas ofertas, Deus, de irmos, Deus, ali ao alcance dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto do DIP é o de 2 Coríntios 5:17, né? Já foi mencionado aqui hoje. E o texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, né, as coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E esse texto, talvez, para a gente, nós conseguimos ver ele de uma forma muito espiritual, né? Nossa, as coisas antigas em minha vida já passaram e eis que surgiram coisas novas, né? Nós temos uma tendência, por sermos ocidentais e por termos uma vida muito mais intelectual, vamos dizer assim, nós temos essa tendência a querer espiritualizar demais as coisas, né?
Para um muçulmano ou para um cristão ex-muçulmano, nós sabemos que esse texto, quando ele bate o olho e diz que as coisas antigas já se passaram, ele entende sim que ele morreu com Cristo e agora ele é uma nova criatura, mas ele sabe que aquela vida ela vai gerar dele muitas mudanças de verdade. Aquilo vai ser gerado algo, vai trazer algo diferente para ele, tá? E é interessante ver, meus irmãos, como que isso tem acontecido hoje em dia. Nós sabemos que na África, no norte da África, no Oriente Médio, em muitos lugares da Ásia, o islamismo está dominante em muitos países, né, como religião dominante, eu digo na questão de mais pessoas mesmo, populacional. Vimos aqui alguns fatos também sobre isso, como a Indonésia, como o maior país de pessoas, né, onde há muçulmanos no mundo e também outros países. Vimos também como a perseguição acontece nesses lugares. Então, a pergunta que nos fica é como essas pessoas chegam a Cristo, né? Como essas pessoas conseguem ouvir do Senhor em países tão fechados, em países onde há poucos missionários, em países onde há poucas igrejas, em países onde, por exemplo, os pais têm medo de falar aos seus próprios filhos. Às vezes há pais cristãos que são cristãos secretos, que guardam a sua fé, que não professam a fé ao filho, porque sabem que se o filho na escola comentar que é cristão, se o filho para um amigo comentar que está lendo a Bíblia, esse amigo pode denunciar, a escola certamente denunciará a ele e aos pais, e ele, por isso, vai sofrer perseguição. Então, como essas pessoas chegam, né, a Cristo? O Marco já falou um pouco sobre isso aqui, eu quero trazer algo a mais, né? Os muçulmanos ultimamente, mais ultimamente, né, eles têm se sentido aí um pouco desapontados com o islamismo, alguns deles, e isso é algo que traz essa pergunta ou esse questionamento sobre se de fato o islamismo é a religião correta a se seguir, ou a única religião, como eles pregam, como sendo verdadeira, né? O que tem trazido isso? O extremismo, por exemplo, né? Muitos muçulmanos veem os grupos extremistas agindo, a forma violenta como agem, o domínio que eles impõem, a pobreza que eles geram, né? Nos países, o que tem acontecido, por exemplo, na Síria e no Iraque, no Iêmen, com guerras há muitos anos. Então, e essas pessoas ficam se perguntando, elas se sentem decepcionadas e falam, mas essa é a religião da paz? O Alcorão diz que o islamismo seria uma religião de paz, e eles se perguntam se de fato isso é o que é paz, tá? E uma outra coisa é a questão de ter um Deus distante. Eles não chamam Alá de pai, por exemplo, e veem os cristãos com essas nomenclaturas e entendendo Deus como um Deus tão presente, e também se perguntam, mas isso de fato é Deus? E ao ver em alguns países a igreja atuante, como eu falei do exemplo da Síria, onde há guerras acontecendo por muito tempo, e muitos muçulmanos são ajudados pela igreja, famílias que levam cesta básica ou que ajudam com uma oração e com um auxílio, isso também traz questionamentos para que essas pessoas coloquem a sua fé em dúvida. Então, muitos muçulmanos, eles são ajudados por cristãos, como eu falei. Muitos, eles ouvem sobre Cristo no rádio ou na TV. Muitos sonham com Jesus em países totalmente fechados, e Jesus falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao ouvir essa verdade de Jesus, gera-se neles o interesse de buscar saber um pouco mais sobre isso. E uma outra questão que traz para o muçulmano uma pergunta enorme é o profeta Isa, né? O próprio Alcorão fala sobre o profeta Isa, que seria Jesus, né, para a gente, e fala que Isa vai voltar. Olha que coisa, meu irmão. Fala lá no Alcorão, diz que Isa vai voltar para matar Satanás, para julgar as nações e exterminar os porcos, que seriam os imundos, né, aqueles impuros. E também fala que o Maomé é o único profeta. E aí outras perguntas se levantam, mas se Maomé é o único profeta, por que Isa vai voltar? Por que o profeta Isa vai destruir Satanás? E por que Isa vai subjugar as nações? E essas perguntas fazem eles terem curiosidade de pesquisar,
de estudar a Bíblia, de fazer um discipulado com o cristão, e muitas vezes através desse testemunho, através desses questionamentos, eles são levados a Jesus e entendem que devem viver uma nova vida. E entendem o versículo que diz um pouco antes, aí em 2 Coríntios 5, 14, 15, né? Que porque um morreu, todos morreram, e eles devem agora não viver para si mesmo, mas viver para os outros, viver para Cristo, na verdade, e assim servir aos outros, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho do testemunho de Marcos, um ex-muçulmano da Indonésia, e vou usar aqui um pouco minha cola, porque é um testemunho difícil de gravar tudo, mas acompanhe aí comigo, fique atento. Bom, irmãos, o testemunho de Marcos, ele é assim, não o Marcos da Bíblia, mas nosso Marcos aqui da Indonésia. O pai dele gritando para ele: eu falei para você não ler a Bíblia e não aprender sobre esse Jesus. Agora você se tornou um kafir, um cristão, gritou o pai ao filho Marcos, né? Ele não podia acreditar que o filho dele estava seguindo essas ideias, que o filho dele, que estava sendo preparado para ser um líder muçulmano, estava pronto a se tornar um cristão. Ele falou: pai, eu não sou um cristão, eu não sou um cristão. Mas ainda o pai dele bateu nele, o agrediu e o expulsou de casa, porque ele disse: eu não sou cristão, mas eu descobri que Isa, que Jesus em árabe, é a verdade, é a palavra de Deus, e isso foi o suficiente para que ele fosse expulso de sua casa. E Marcos faz parte do segundo maior grupo étnico da Indonésia, que são os sundaneses. Ele tem na província dele, é normal acontecer intimidações, ataques a cristãos, a igrejas, isso tudo é muito comum ali. E quando ele era jovem, essas questões começaram a surgir. Ele estudava na universidade, ele estava estudando para ser de fato um líder muçulmano. Seu pai era o diretor dessa faculdade. E enquanto ele estudava ali, ele descobriu essa verdade que eu contei para vocês há pouco, de que Isa voltaria para subjugar Satanás, que Isa voltaria para julgar as nações. E a primeira coisa que ele fez foi perguntar ao seu pai: pai, é verdade que esse Isa vai voltar, que Jesus vai voltar? E o pai disse que sim. E depois ele foi a outros religiosos, mas o pai falou, né? Sim, mas tira isso da sua cabeça. Você não deve ficar pensando sobre isso, né? Sobre este Jesus, sobre Isa. E ele perguntou a líderes religiosos muçulmanos que também falaram a mesma coisa. Certo dia, Marcos estava conversando com um cristão chinês. E aí ele viu ali uma oportunidade de compartilhar sobre o islamismo com esse cristão. O cristão chinês disse: não importa, depois de muito discutir, né? Não importa se o cristianismo é religião verdadeira ou não. O que importa é que eu vou para o céu com certeza. Quando o cristão chinês disse aquilo, Marcos ficou muito inquieto. Mas como você tem tanta certeza de que vai para o céu? E ele falou: sim, o céu pertence ao meu pai, eu vou para lá. Ele: então quem é Deus? E o cristão respondeu: Jesus é Deus. E aí a conversa acabou naquele momento ali, mas Marcos ficou mais uma vez com aquilo em sua mente. E a partir dali ele começou a estudar a Bíblia. Ele queria comparar a Bíblia com o Alcorão para pregar para cristãos o islamismo. Ele queria usar aquilo para evangelizar cristãos. Mas aí, após 3 anos estudando a Bíblia, comparando com o Alcorão, ele chegou à conclusão de que de fato Jesus é Deus e rendeu a sua vida a Cristo. E aí o fez voltar em casa e falar aquilo ao seu pai, que nós começamos falando aqui, né? E o pai o expulsou de casa, o bateu. Ele ficou depois disso 12 anos sem falar com seu pai. Fugiu daquele local, fugiu da Indonésia, foi para um país vizinho, foi para Singapura, e lá ele entrou num seminário para se tornar um pastor. Estudou, se tornou um cristão. Lá ele recebeu um chamado, desculpa do Senhor, para que ele fosse de fato pregar as pessoas, evangelizar os muçulmanos. Deus estava chamando ele diretamente para o seu antigo povo. E ele fez o seminário bíblico lá. Uma vez ele ele voltou para sua tribo, né? Depois disso, ele voltou para a sua terra, para a Indonésia, mas não para a casa de seus pais.
E ali, quando ele estava em uma tribo, em um local pequeno, ele falou para o líder daquela tribo que ele era cristão. E ele falou sobre Jesus para aquele líder, mas aquele líder ficou muito fechado ao evangelho. E ele falou, eu posso orar por você? E ali os dois oraram, o líder aceitou aquilo, e aquele líder ficou muito tocado, os dois choraram. E na mente daquele líder, mais uma coisa também, mais um que estava confuso e falou, meu Deus, como que eu pude ser tocado dessa forma, o que está acontecendo aqui? Irmãos, uma semana depois, dentro daquela comunidade, 49 pessoas foram batizados. E não demorou muito tempo para que toda aquela comunidade proclamasse Isa como Salvador, né? Jesus como Salvador. Marcos começou a ser novamente perseguido por aquelas pessoas daquela região, mas o seu ministério se expandiu demais, né? Ao longo dos anos, Deus usou ele de forma brilhante. Ele já discipulou mais de 8.000 cristãos ex-muçulmanos e hoje ele tem treinado, o foco dele hoje é capacitar pessoas para continuarem, para irem pregar o evangelho para outros muçulmanos, né? Um dos sonhos dele, uma coisa que ele orava todos os dias era ter o seu pai e a sua mãe alcançados por Jesus, mas aquilo não tinha acontecido no tempo em que ele estava ali em casa, mas aconteceu. 12 anos depois, a sua mãe ficou muito doente e o seu filhinho, o filhinho de Marcos, falou para a avó que Jesus poderia curá-la, que Isa poderia curá-la, e ela de fato foi curada. E aí o seu pai, ao ter essa notícia da cura, ao ver que Jesus estava fazendo algo, ele também foi para a Bíblia. Ele também foi na Bíblia verificar se todas essas coisas eram verdades. E ali o Senhor tocou em seu coração. E ele também se converteu ao Senhor. Eles se reconciliaram. Hoje Marcos e seu pai estão de fato juntos, reconciliados. E Marcos diz que não há nada melhor do que a promessa de Jesus, que diz que todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha casa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O texto de Mateus 19:20. E o que ele perdeu, Deus restaurou 100 vezes mais. Ele mesmo fala sobre isso. Bom, irmãos, como vimos, Marcos deixou de viver para si mesmo. Ele se tornou testemunho daquele que morreu por ele. Nós vemos que ele levou a verdade de Isa, a verdade sobre Jesus para os seus, assim como Paulo, né, tinha esse desejo de levar Cristo para outros. Marcos fez da mesma forma, tem feito da mesma forma. Eu quero ler com você alguns versículos para nós encerrarmos e meditarmos aqui sobre eles. Lá em 2 Coríntios mesmo. Vou ler com você o versículo 14 do capítulo 5, o 15 e o 17. Né? O versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos domina, outras versões nos constrange, né? Nos impulsiona também, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o versículo tema do Dípio 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, as mudanças para quem deixa o islamismo e se torna cristãos, elas são drásticas. Muitos deles até mudam de nome, porque têm nomes islâmicos, tiram sua barba, são expulsos de casa, então tudo muda, deixam de orar 5 vezes ao dia, a vida deles fica muito clara essa mudança, né? Há aqueles que são cristãos secretos, aqueles que não abrem, mas ainda assim as suas atitudes, o seu dia a dia, a sua percepção de mundo, ela muda completamente. E nós precisamos nos perguntar o que diz esse versículo 14 aqui no comecinho, né? Que o amor de Cristo nos domina, o amor de Cristo nos constrange ou nos impulsiona. E uma pergunta que eu tenho diante de tudo que temos visto sobre os cristãos ex-muçulmanos é: até que ponto esse amor tem nos impulsionado? Né, irmãos, até que ponto de nossas vidas a nossa vida é impulsionada pelo amor de Cristo? O meu ser é dominado por Cristo. Mas não só de uma forma eu dizer, nossa, eu sou de Cristo,
mas sim a minha vida refletir esse domínio de Cristo nela, né? Seja na minha casa, com o meu cônjuge, com meus filhos, no meu trabalho, fora, né? Como que isso é demonstrado. Eu de fato estou vivendo como a Bíblia diz nesse versículo, né? Porque ele morreu por todos para quê? Para que aqueles que aceitaram essa vida, para que eles vivam, mas que não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu. E muitas vezes eu, irmão, creio que nós, nesse sentido, temos muita dificuldade nisso, de entender como que é esse viver para Cristo, como que é viver essa inteireza do Evangelho, né? E nós vemos com esses irmãos que eles têm um testemunho muito forte nesse sentido, que mesmo em dias, por exemplo, como hoje, de isolamento social, a vida para Cristo ela pode ser vivida com o olhar para o próximo, o auxílio ao próximo, o amor, é claro, irmãos, a Deus, a devoção, a dedicação a Deus em primeiro lugar, mas também entendendo que agora nós somos nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, como Marcos, nós precisamos nos deixar sermos constrangidos por esse amor. Que esse amor constranja o seu coração, que esse amor domine o meu coração e nos leve a abençoar não só aquele que está na minha esquerda e à minha direita ou debaixo do meu teto, mas que possamos ter um olhar de Cristo, um olhar de compaixão àquelas ovelhas que estão perdidas, que estão sem pastor. Essas ovelhas podem ser aos irmãos que estão perto de nós, ou até mesmo como Marcos, aquele que ele olhava para os muçulmanos como seu campo de trabalho, né? Ele olha para os muçulmanos. E, meu irmão, que o Senhor fale o seu coração nesse momento. Creio que, se você estiver atento aí, Ele quer ministrar algo nesse sentido, no sentido de que você pode, de fato, ajudar os cristãos ex-muçulmanos de muitas formas, né? Em primeiro lugar, você pode orar por eles. Nós sabemos que sempre quando um correspondente de Portas Abertas chega a um vilarejo, a um local ou a um cristão em específico e pergunta o que você quer que façamos por você, a primeira resposta é sempre essa: orem por nós. E quando se perguntar o que quer que a igreja ocidental faça por você, a resposta é a mesma: peça para que ore por nós. Então, meus irmãos, eu venho desafiá-lo a, em primeiro lugar, se você ainda não tem feito isso, separe um momento em seu dia, se comprometa a isso, a separar momentos na sua semana para orar por cristãos perseguidos. Coloque isso como uma meta, talvez, coloque isso como um desejo seu, né? Junto do seu horário de oração ali, separe um momento para que essa nova vida que vive em você, ela possa abençoar pessoas lá no Oriente Médio, lá no chifre da África, lá na Ásia, e que o Senhor possa te abençoar agindo através dessas orações, né? Se estivermos em Cristo, as coisas novas vão acontecer conosco. E também no nosso dia a dia, gente. E seremos, na verdade já somos, né, nova criatura. E agora nós somos constrangidos pelo Senhor. E ainda esse constrangimento pode nos levar a outras coisas. Eu falei sobre a oração, mas sabemos que em meio à pandemia e também fora dela, a igreja perseguida ela precisa muito de nossa força, de nosso sustento. Então eu quero encorajá-lo também a dar uma oferta, a doar algo nesse sentido. Às vezes, meu irmão, muita coisa pequena que você acha, nossa, mas eu não posso ajudar Portas Abertas todos os meses, ou eu não posso doar. Você sabe que você pode, por exemplo, adquirir a revista por R$ 39,00 apenas por ano. Você paga R$ 39,00 e você tem a revista ali o ano inteiro. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você possa visitar o site de Portas Abertas e ali se tornar, de repente, um assinante dessa revista. Você tem as mídias sociais de Portas Abertas também, e ali estão sempre surgindo pedidos de oração, pedidos de oferta também, para que você compartilhe junto com os irmãos desta dor e também seja ali ajudante no sustento, tá? Então, as mídias sociais estão disponíveis, os canais estão disponíveis, então que você tenha um coração dominado pelo Senhor e neste coração que é constrangido pelo Senhor, que ele possa viver o amor de Cristo de forma integral. E essa forma integral, com certeza,
buscando fazer a diferença onde você está, meu irmão, sendo um cristão que testemunha, como Marcos testemunha para os seus, e sendo um cristão que busca abençoar os de longe também, porque eles são corpo, assim como eu e você somos irmãos, mesmo distante aí, nessa distância num celular ou de uma TV, dos irmãos aqui do Jockey ou lá de Curitiba, mas também esses irmãos que estão na Nigéria, na Indonésia, eles são igreja, irmãos em Cristo, um só corpo. E essa parte do corpo também precisa de nossa ajuda, de nossas orações e de nosso sustento. Nós vamos terminar aqui com um vídeo para que você entenda um pouco do que é o isolamento para eles, do que é o isolamento para esses irmãos. E logo em seguida nós encerraremos com um momento de oração. Fique com esse próximo vídeo. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. Diante da forte violência, muitos são obrigados a fugirem de suas comunidades ou países. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Às vezes, eles nos colocavam em celas e nos acorrentavam. Outras vezes, nos batiam. Eu me lembro que enquanto eles nos batiam, perguntavam por que eu estava dividindo o povo do meu país. Eles me consideravam um traidor. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos, nesse contexto, é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. É difícil pensar nesse isolamento, que a porta para os seus familiares está fechada. Família, amigos, comunidade, todas as portas estão trancadas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Nós aconselhamos os novos cristãos a não serem ingênuos ou descuidados, para terem sabedoria, lerem e entenderem a palavra de Deus, procurarem treinamento e serem cheios do Espírito de Deus quando participarem de atividades religiosas, estarem atentos à perseguição, mas não serem reféns dela. Mesmo diante da perseguição, nossos irmãos não perdem a esperança e dia após dia vencem obstáculos, aprendendo a todo momento a serem mais parecidos com Jesus. Como eu olho para a perseguição, Jesus foi humilhado. Ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador.
mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Quando você está isolado, uma porta se fecha. Olhe para outra porta que Deus vai abrir. Espere mesmo que ela ainda não esteja aberta. Como um só corpo, a Portas Abertas busca aproximar os cristãos perseguidos daqueles que vivem em liberdade para fortalecerem uns aos outros. Eu perdi contato com pessoas muito importantes para mim. Eu fiquei sem ninguém. Mas Deus tem enviado outros cristãos que me amam e amam a Cristo. Eles me mostram seu amor e às vezes até perguntam: você precisa de um irmão? E eu preciso, eu não tenho ninguém. Então eles vêm até mim. E a salvação que Jesus veio trazer para todos nós me aproxima de você que está no exterior e de todos vocês, meus irmãos da igreja. Nós temos que orar. Acredito que Jesus Cristo tem o poder para me proteger de todo sofrimento, de toda perseguição. A igreja perseguida precisa de ajuda para continuar sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. E você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa da fé em Jesus. Saiba como: www.portasabertas.org.br. Então, pessoal, diante dessas coisas, vamos separar agora esse tempo para orar pela igreja perseguida e pela missão Portas Abertas. Vamos orar em favor do treinamento e do cuidado para que esses irmãos possam permanecer firmes no Senhor em meio a tanta dificuldade e perseguição. Vamos orar para que todos os meios que seja necessário para que aconteça possam chegar a esses irmãos. Diante da pandemia, muitas coisas têm acontecido e tem sido muito difícil chegar até esses irmãos e irmãs em Cristo. É dito também que a cada 10 muçulmanos que se convertem ao Senhor Jesus, 8 deles se desviam diante das circunstâncias de dificuldade. Vamos orar por eles, para que eles possam permanecer firmes em Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades. E assim eu gostaria que a gente separasse um pouquinho de tempo, aí na sua casa, aí no seu quarto, aí na sua sala. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder se reunir como igreja nesse dia tão especial, o domingo da igreja perseguida, Senhor. Nós oramos pela missão Portas Abertas e as outras organizações que têm trabalhado em favor da igreja perseguida, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre eles, nós pedimos para que o Senhor possa abrir portas, Senhor. Eu oro para que o Teu povo seja generoso nesse dia e que possa lembrar desses irmãos, Senhor, porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, Senhor. Ajude como igreja a responder, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor está movendo entre as nações e o Teu nome está sendo exaltado entre as nações. Glorifica o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A igreja, como a igreja pode se envolver? A igreja pode se envolver de várias formas. A igreja pode orar no sentido de ter um comprometimento a orar diariamente. Nós temos ouvido nas quintas-feiras que muitos de nós têm colocado o alarme no celular para que possa ser lembrado para orar. Então, para que não seja somente uma coisa desse domingo, mas seja uma coisa que seja parte da vida da igreja. Se ainda que não é assinante da revista Portas Abertas, que você possa assinar. É só uma pequena contribuição e você vai começar a receber na sua casa informação muito boa e relevante para essa realidade. Você pode contribuir financeiramente, que é uma coisa muito especial, com bastante generosidade acerca dos nossos irmãos. Seguindo as redes sociais, onde você vai obter notícias fresquinhas que estão acontecendo no campo. E também eles fazem lives e períodos de oração. É uma coisa muito boa na vida da igreja. Então,
é assim que eu gostaria de ler o Salmo 67 para nós encerrarmos esse tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guia as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. É isso aí, galera. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma ótima semana no Senhor. Um grande abraço.